estás, meu querido amigo? Como estás? Eu acredito que tu, assim como quase todos os portugueses, estejas triste por aquilo que está a suceder ao nosso país e que está a suceder muito particularmente à nossa natureza. Pois, quer dizer, hoje a nossa rubrica Maravilhas da Natureza contrasta, de facto, com esta situação calamitosa dos incêndios, dos fogos florestais, das vítimas mortais. E nós, naturalmente, dirigimos a nossa atenção quer para as perdas pessoais, humanas, quer claro para as perdas estruturais, Sim. mas não nos lembramos dos animais. Os animais vivem naqueles espaços, não claro é? que sim, quer dizer, no fundo, podemos fazer aqui uma analogia, pois naturalmente há a perda de habitat, perda de corredores ecológicos. Os animais ficam sem o seu território, Claro. portanto... Há uma alteração do ecossistema, não é? Completa. E, portanto, o que é que tu vês? Vês um desnorte completo. Portanto, as aves conseguem, felizmente, enfim, Fugir, escapar, não é? mas mesmo assim, em desnorte, curiosamente, tive relatos de aves que nunca se viam em quintais, por exemplo, há 2 ou 3 dias, em quintais de pessoas amigas e que me deram relato disso. Quer dizer, as poupas, por exemplo, portanto, agachadas no fundo de um quintal, portanto, coisa que nunca se vê. Movimentações estranhas, não é? Movimentações estranhas e, portanto, e depois é assim. E depois isto demora anos e anos e anos a recuperar. Os próprios habitats dos animais, os que nunca mais onde a regressar, no fundo, quer dizer... E depois, quer dizer, esta ideia de que as aves, algumas delas escapam, embora com desnorte, mas depois os répteis, os mamíferos, os anfíbios, não é? E esses não Já para não falar nos animais domésticos. As ovelhas, evidente, carneiros. Não têm grande possibilidade de escapar. Olha, há uma imagem emblemática que certamente... Nós temos esta, que está mesmo atrás de ti, que podes ver. Sim. Que são os animais a serem puxados por um bombeiro. Mas há uma imagem emblemática que ocorreu precisamente na Austrália, que foi o koala, aquelas aves dos koalas. Isso, no fundo, mas não é uma imagem porque vale por imagem, não é isso. Quer dizer, é uma imagem que depois tornou-se um ícone um bocadinho internacional, claro, em relação à questão exatamente que tu colocaste, que tem a ver, enfim, com esta brutalidade que acontece também à biodiversidade, aos ecossistemas, aos animais selvagens e também aos animais domésticos. Eu sei que parece ridículo, mas estamos a falar também dos mosquitos, dos insetos, que são também necessários no ecossistema. Fundamentais, são eles o sustentáculo dos ecossistemas da Terra, não é? Com a polinização, no fundo também são eles que são alimento para muitos outros animais, para as aves, desde logo. Tudo isto transforma brutalmente e durante muito tempo, de uma forma muito alongada, os ecossistemas, de fundo, e a biodiversidade. E são centenas, milhares de espécies que estamos a falar, às vezes em pequenas áreas territoriais. Atenção. Agora imagine-se nestas larguíssimas áreas territoriais. Pois, quer dizer, mas para termos uma ideia, não é? Para termos uma ideia, claro, estamos a falar de insetos, estamos a falar de aves, estamos a falar de mamíferos, estamos a falar de répteis, estamos a falar de anfíbios, estamos a falar de rios que correm com águas limpas, que agora vão deixar de correr. Claro. Portanto, quer dizer, no fundo, estamos a falar de uma transformação catastrófica. Uma palavra aqui também obrigatória nesta rubrica, enfim, de solidariedade para com as vítimas, de solidariedade também para com aqueles que lutam todos os dias, incansavelmente, para... Trabalham junto da natureza, não é? Trabalhar para acabar com esta tragédia, que não se repita uma coisa destas. Esse é o nosso desejo. Descomplicado. É normal dizermos sobre quem canta bem, dizermos que é... Olha, aqui está um verdadeiro roxinol. Roxinol, exatamente. Não é? Isto não é agora, por acaso, mudando um bocadinho agora e entrando na nossa rubrica, depois deste preâmbulo obrigatório, de claro, resto, pois naturalmente, pois é uma das mais famosas, amadas maravilhas da natureza, é um dos sons naturais, está ele, não é? Estamos aqui, é o Chapinho, já vai aparecer o Roxinol, aí está ele. Portanto, é o rei do bel canto. Quando nós, inspiração de artistas, de compositores, pessoas ligadas à poesia, ao romance, não é? E de uma forma ancestral, o Roxinol sempre aparece nas lendas e narrativas, não é? E é uma ave, curiosamente, enfim, que não é das mais belas, temos o abelharuco. Não precisa, mas sabe? não precisa. Mas é seguramente
uma das que melhor canta. A que horas é que ele canta? Vamos Olha, lá tirar ele, tirar que dúvidas. circunstâncias? de verão, os rouxinóis de verão, nos dias mais quentes, cantam praticamente durante 24 horas. Há rouxinóis a cantar a noite inteira. Este, particularmente, que estamos a ver, foi uma sorte apanhá-lo, porque é uma ave muito difícil de ver. Porque? Talvez porque se esconde muito bem. Isto foi à face da estrada, numa zona nordestina também, em que, pelo som, o nosso operador Marcos Prata conseguiu efetivamente Foi buscá-lo, detectar. não é? E aqui a sorte é que estávamos no início da primavera e a árvore, neste caso creio que um chopo, não tinha ainda grande folhagem, porque senão não era possível observar o roxinol. Olha, é macho ou fêmea? Pois este é o macho, só canta o macho, Só canta o macho. sendo que a fêmea e o macho são, portanto, iguais. Portanto, este é castanhado, um bocadinho mais cinzento no peito, mas portanto, canta para dizer aos outros machos: este é o meu território, e lá está, a história, voltamos ao que falámos inicialmente, o território, e também, naturalmente, para atrair as A fêmeas. fêmea, não é? Ela canta baixinho, não é para o encantar. Ele é do Sim. tamanho Ela de tem um outros pardal dons. e é uma curiosidade que, de facto, que é rara. Estamos a falar em 200 e muitas melodias diferentes. Portanto, é muito curioso. Ele consegue, não é, emitir, vocalizar 200 e tal, há quem diga que são 230, 250 Ok. melodias diferentes, não é? Neste canto maravilhoso desta ave maravilhosa, não é? Olha, quais são os principais predadores dos roxinóis? Dado que eles, Pois serão- ao exporem-se desta maneira... Pois, mas quer dizer, mas atenção, aqui tivemos sorte porque havia pouca folhagem na... Eu sei. Mas Eles escondem-se bem. serão aves de rapina, com certeza, mas aqui tivemos sorte na captação porque havia pouca folhagem no Certo. chopo, não é? Mas sabemos que as rapinas também os detectam com facilidade, Sim, não é? sim, mas é uma ave que se esconde muito bem, que faz um ninho, curiosamente, também ele muito escondido no meio da folhagem. Portanto, come insetos, melhor que as vermes, reproduz-se, começa a reproduzir em abril até meados de julho, na Europa. Normalmente nascem duas crias, normalmente. Sim. Portanto, para depois, enfim, de certa forma... E é um pássaro perpetuarem- europeu? Europeu estamos a falar, portanto, esta nidificação, portanto, que acontece durante estes meses, abril, maio, junho, na Europa. É claro que pode ser visto, mas mesmo os observadores de fauna selvagem têm realmente muita dificuldade. Indo pelo canto, e aqui fica a dica, vamos tentar observar o rouxinol, que de facto é uma ave... Mas ele tem esse hábito invulgar de cantar muito à noite, não De é? cantar à noite. Nós, portanto, durante a madrugada, nos meses mais quentes, à semelhança de outras aves, mas, quer dizer, mas esta em concreto, ouve-se o canto do rouxinol durante a madrugada, que é uma coisa extraordinária. Não está em Calhar é quando há mais extinção? sossego. Não está em extinção? não Estamos está, não descansados? está. Tem que estar um chapim, ao lado do mesmo chopo, curiosamente, um chapim ali, e cá está o rouxinol. Quer dizer, tem um lugar muito especial. Olha, e come grilos ou não? Não, eu creio que não sei, já come insetos, agora já falamos dos grilos da semana Pois, passada. semana passada Mas talvez já insetos falamos mais dos pequenos, creio. Insetívoro, insetos mais pequenos. Ainda vais falar? Eu vou falar da trepadeira azul, trepadeira azul. que tem a ver com o seguinte, porque há animais que fazem ninho, e há ninhos muito interessantes. Por exemplo, o ninho da carriça, que já aqui falamos, a carriça é um animal muito pequenino, que faz um ninho muito redondinho. Enfim, há outros mais cónicos, outros mais em forma de taça. E há animais que aproveitam, como estamos a ver aqui, um buraco num chopo, que era de um pica-pau, outros ninhos para nidificar no ano seguinte. Este ninho foi abandonado, seguramente, por um pica-pau, e aqui vemos a trepadeira azul, uma avezinha também muito bonita. Sim. E Muito porquê é que se chama pequenina também, trepadeira? é muito Também pequenina. pequenina. E porquê é que se chama trepadeira? Porque, precisamente, ela sobe e desce os troncos das árvores com as suas patitas fortes, mas aqui, curiosamente, macho e fêmea estão... o que é que eles estão a fazer? Estão a apertar a entrada do ninho do pica-pau, que é uma ave um bocadinho maior, algo maior. Estão a apertar a entrada do ninho para depois poderem, efetivamente, nidificar em plena primavera. Estão a ver? Com um bocadinho de lama
talvez como fazem as andorinhas também, mas aqui é só um ajuste na entrada do ninho, que é um comportamento Para também não muito ficarem interessante. vulneráveis, não é? Sim, no fundo, portanto, é muito engraçado. Natureza perfeita. É não verdade. Portanto, eu já falei nas São patas pássaros fortes. mais ou menos o mesmo tamanho dos roxinóis? Sim, podemos dizer que sim. Talvez a trepadeira um bocadinho mais pequenina. Também tem um cantar bonito. É um assobio, talvez. Aqui é um assobio. É um assobio mais tranquilo, digamos. Mais discreto. Mais discreto. Portanto, normalmente põem 6 a 8 ovos, uma vez por ano, curiosamente, só uma vez por ano. Mas é uma ave muito bonita porque tem assim uma espécie de mascarilha, como estamos a ver ali. Não é? Aquela mascarilha e depois aqueles tons azulados nas penas, cá está. E continuam este trabalho incansavelmente, não é? Da construção, deste arredondar, não é? No fundo, do buraco do ninho do pica-pau. Que os pica-paus também fazem ninho e depois podem abandoná-lo no ano seguinte. E alugam este condomínio ou mudam? Alugam este condomínio. Alugam este condomínio e no ano seguinte mudam? Depois podem ir lá outras trepadeiras Ou têm azuis o hábito de repetir o mesmo ninho? ou outros animais. Por acaso, neste caso em concreto, também andava por ali a sobrar um chapim, a ver se também lhe cabia à sorte. Não é? Porque os chapins também gostam de buraquinhos, não é? Mas pronto, é uma ave também muito bonita, é de facto uma maravilha da natureza. E onde é que se podem observar mais? É praticamente todo o país? Sim, tal como o roxinol. Mas de facto, este apontamento que a natureza é tão maravilhosa. São duas aves europeias. Sim. E de facto, estes últimos dias têm-nos trazido de facto muita tristeza. E vamos esperar hoje. Parece que as coisas estão um bocadinho mais aliviadas. Sim. Vamos esperar pela chuva clima nos está a próximos ajudar, dias e muita força para quem está a combater. E um grande aplauso também. Para quem está a forte combater. abraço de solidariedade para todos. Luís, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Nesta Muito rubrica, obrigado. sempre a falar das maravilhas da natureza. Até para a semana. Vamos à cozinha, porque agora está pronta. parece-me que a caldeirada está pronta.